Você sonha em passar no concurso público, mas acha que é muito difícil, que só pessoas muito inteligentes passam. Mas nesse vídeo eu vou te contar que passar no concurso público não é sobre inteligência. Eu passei em 2 concursos públicos e não foi porque eu sou uma pessoa muito inteligente, mas porque eu consegui desenvolver as habilidades necessárias, as capacidades necessárias para que essas aprovações fossem possíveis. E muitas vezes você acredita que você não consegue porque você está fixada em crenças limitantes, baseadas em experiências que você viveu e coisas que te contaram. Muitas vezes a gente passa por experiências de fracasso nas nossas vidas. Você, de repente, era aquele aluno na escola que tirava notas baixas. Você provavelmente foi reprovada em alguma prova na sua vida que você fez. Você não passou em alguma entrevista de emprego. O seu pai, a sua mãe ou alguém algum familiar seu ou algum amigo seu te falou que você é preguiçoso, que você é indisciplinado, que você não consegue ou até que você é burro. Então, coisas que a gente viveu, experiências pelas quais a gente passou e as coisas que nos falaram sobre nós mesmos repetidamente ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, acaba formando a identidade que a gente tem sobre a gente, e isso nos move a agir de acordo. A gente tende a ser coerente com aquilo que a gente acredita que é. E muitas vezes o que a gente acredita que a gente é baseado em crenças que a gente foi formando na nossa vida. No livro Mindset, Carol Dweck, esse livro eu li deve ter uns 2 anos, e foi um livro muito esclarecedor, porque ele fala, Carol Dweck, que é a autora desse livro, ela separa 2 tipos de mentalidade, 2 tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela mentalidade de que eu nasci assim, eu sempre fui assim e vou sempre ser assim. Eu não vou mudar. E o mindset de crescimento é o oposto. Aquela pessoa que tem um mindset de crescimento, ela pensa, eu não sei, mas eu posso aprender, eu posso adquirir as habilidades, eu posso ser melhor, eu posso me aprimorar. E esse é o mindset que a gente tem que ter quando a gente pensa em concurso público. Por mais que você tenha vivido diversas experiências que te disseram que você não consegue, que você não conseguiu, que você não foi capaz, isso não quer dizer que vai ser sempre assim. E a Carol Dweck, nesse livro, ela dá um exemplo de um aluno que tira 10 na prova, por exemplo, e os pais falam, nossa, parabéns, você é muito inteligente. E então, quando você elogia alguém pela inteligência, quando a pessoa não é tão boa, não tira uma nota tão boa, vamos supor que esse mesmo aluno tire 5 na prova. Se ele tira 10, é inteligente, ele tira 5, ele é o quê? Ele é incompetente, ele é burro. Então, você acaba internalizando um ser fixo, uma personalidade, uma pessoa que que é imutável, ou você é inteligente ou você não é inteligente. Já quando se elogia pelo esforço que a pessoa teve para alcançar aquela nota, a motivação é diferente. Quando você tira 10 numa prova, quando o aluno tira 10 numa prova e os pais falam para ele, parabéns, você se esforçou muito, você conseguiu porque você se esforçou muito, não porque você é inteligente, porque você se esforçou. O que ele pensa? Se eu tirar 5 quer dizer que eu não me esforcei o suficiente, não que eu sou burro, não que eu sou incompetente, não que eu não sou incapaz, mas eu somente não me esforcei o suficiente. Ou não se esforçou o suficiente, ou se esforçou da maneira errada. Então, a motivação para melhorar, ela acaba sendo muito maior do que a motivação que uma pessoa que é tida como inteligente tem para progredir, ou então para melhorar em caso de fracasso. E pensando em concurso público, a mentalidade do crescimento, o mindset de crescimento, ele vai... se você tiver esse mindset,
você vai conseguir perceber esse desafio como algo possível de se enfrentar, algo que você é capaz de ultrapassar, um obstáculo que você é capaz de ultrapassar se você conseguir adquirir o conhecimento necessário e as habilidades indispensáveis para que você consiga a sua aprovação. E fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar quais são as 4 habilidades essenciais que você precisa desenvolver para conseguir a sua aprovação no concurso público. Se você precisa de conhecimento e habilidades, conhecimento diz respeito ao conteúdo que você precisa adquirir. E esse conteúdo você consegue adquirir por aulas, por materiais, por livros. Então, assim, o conhecimento é algo que todo mundo, em tese, tem acesso. Qualquer pessoa que quer estudar para concurso público, ela vai comprar o curso, um aluno acaba sendo, nesse quesito, igual ao outro, né? Se duas pessoas compram o mesmo curso, que tem dentro desse curso videoaulas, materiais em PDF, exercícios, todos vão ter acesso, em tese, ao mesmo conhecimento, ao mesmo conjunto de conteúdos para a pessoa estudar. Então, o que vai diferenciar a pessoa, se a pessoa vai conseguir absorver esse conteúdo e aplicar na prova, ou se a pessoa não vai conseguir absorver esse conteúdo para aplicar na prova? As habilidades que ela precisará desenvolver nesse processo do estudo para concurso. Então, não importa se ela é inteligente ou se ela não é inteligente, não importa se ela foi uma pessoa que sempre alcançou boas notas em provas, sempre foi aquela pessoa CDF, não importa se todo mundo na vida dela falou que ela era super inteligente. O que importa é como ela vai conseguir absorver aquele conteúdo novo que está diante dela, que ela acabou de adquirir quando ela se inscreveu naquele cursinho, quando ela se inscreveu naquele concurso. Como que ela vai lidar com aquele processo de preparação pré-prova de concurso público? E a aquisição desses conhecimentos depende do desenvolvimento dessas 4 habilidades. A primeira habilidade é a habilidade de organização e gestão de tempo. Você tem diante de você um material para você estudar. Como você vai se organizar? Em que momento do seu dia você vai parar para você estudar? O que você vai começar a estudar primeiro? Quais são as matérias mais importantes? Então, a organização dos estudos na sua rotina é um fator essencial. Por mais que você seja uma pessoa que lê e aprende, se você ler coisas que não são importantes para você colocar na sua rotina de estudos naquele momento, se você dá foco em materiais que não são tão pertinentes, não caem muito em conteúdos aleatórios, não adianta você ser uma pessoa hiperinteligente. Você não vai conseguir utilizar aquele conteúdo da melhor forma possível. Então, a mesma coisa, se você não consegue organizar o seu estudo no seu dia para que você tenha tantas horas de estudo em cada matéria, aí você acaba tendo menos horas porque você não conseguiu se organizar. Então, você não conseguiu planejar o seu estudo da melhor forma possível. Então, não adianta ser muito inteligente se você não é uma pessoa organizada, não consegue gerir da melhor forma o seu tempo de estudo. A segunda habilidade é a habilidade de memorização. Você é uma pessoa que lê e memoriza? Geralmente as pessoas têm dificuldades de memorizar os conteúdos, mas poucas pessoas sabem que isso é uma habilidade que nós podemos aprender, nós podemos desenvolver. E existem técnicas de memorização, a forma que você revisa, a forma que você aplica, que você faz exercícios. Então, assim, você buscar esse tipo de habilidade faz com que você, a partir do momento que você senta para estudar e absorve aquele conteúdo, fica muito mais fácil de você, num segundo momento, você conseguir se lembrar desse conteúdo e principalmente na prova. Então, a primeira habilidade que eu falei foi a organização, gestão de tempo. Segunda habilidade, a habilidade de memorizar o conteúdo.
E a terceira habilidade é a habilidade de foco e concentração. Não adianta você ser uma pessoa que tem uma rotina organizada de estudo, que aplica técnicas de memorização, se na hora de você sentar para estudar, você não conseguir focar, os seus pensamentos viajarem, você se distrair por tudo, pela formiguinha que está passando na mesa, pelo zumbido de uma mosca, pelo canto de um passarinho, você lembrar de coisas para fazer na sua casa, no seu dia, você se preocupar com o trabalho, você ficar com vontade de pegar o celular e se distrair nas redes sociais. Então, se você não tem foco e concentração no estudo, você não consegue atingir o estudo profundo, que é o estudo necessário para que você consiga assimilar o que você está estudando. Então, se você não consegue estar presente no presente, naquele momento de estudo, absorvendo da forma mais profunda possível aquele conteúdo, porque você está totalmente distraído, você não vai conseguir assimilar. Esse foco e concentração, esse estudo profundo, não quer dizer que você não tem que ter pausas, pelo contrário. As pausas regenerativas são importantes para que você consiga retomar o seu foco e a sua concentração, que eles vão sendo diluídos, diminuídos ao longo do tempo do estudo. Ninguém consegue ficar é muito difícil você ficar, vamos supor, 6, 8 horas direto em estudo, 100% concentrada, sem pausar para descansar, para se espreguiçar, para tirar o olho do papel, da tela do computador, comer alguma coisa, se alongar. Então, assim, é importante você ter pausas regenerativas. E essas pausas não envolvem você pegar o celular, porque no celular, nas redes sociais, a gente não descansa a cabeça, a gente não descansa a nossa atenção. A gente é altamente estimulado. Então, pausas regenerativas, que eu digo, são pausas para você comer alguma coisa, se alongar, olhar para o horizonte, fazer uma caminhada, até um exercício físico. Pausas para que você consiga retomar a sua capacidade de concentração. Então, o foco, ele depende disso. Você eliminar distrações e se dar pausas regenerativas. A quarta habilidade é o controle emocional. Muitas pessoas conseguem estudar de forma profunda, se organizar no estudo, eliminar distrações, mas acabam ficando emocionalmente abaladas, ansiosas, preocupadas, se sentindo pressionadas pelo concurso, por outras pessoas à volta, sempre perguntando: e aí, tá estudando? Como é que foi? Tá conseguindo? Não sei o que, tá chegando a prova, não sei o que, você tem que passar, você consegue, você é inteligente, você acaba se sentindo pressionada pelas pessoas, que às vezes tem a maior boa vontade, a intenção, a melhor intenção possível, mas acaba deixando a quem está estudando para concurso, e eu passei por isso, se sentindo pressionada, e a gente acaba ficando mais ansiosa também. Então, se você não tiver esse controle emocional, essa inteligência emocional para poder lidar com a pressão da prova, com a pressão das pessoas, você vai chegar na hora da prova, você vai dar branco, você não vai lembrar de nada, você vai ficar tensa, você vai ficar nervosa, você não vai conseguir lidar bem com o tempo da prova. Então, todo aquele estudo, toda aquela dedicação vai por água abaixo, porque você não conseguiu aplicar tudo que você memorizou, que você estudou, que você se planejou, todo aquele estudo focado, você não vai conseguir aplicar na hora da prova se você não tiver um controle emocional. Então, resumindo, não adianta ser inteligente. A inteligência eu digo que é um algo a mais, um ponto de partida interessante para você, mas não é suficiente, e além de não ser suficiente,
é um erro, né? É um erro achar que pessoas inteligentes que passam. Na verdade, pessoas que conseguem desenvolver essas 4 habilidades são pessoas que passam. Primeiro, adquirir uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento. Acreditar na sua capacidade de que é possível sim, e se até o momento da sua vida você não conseguiu, por coisas que você viveu, por experiências que você teve e pessoas que disseram para você que você não foi capaz, de que você não é capaz, de que você não é inteligente, de que você é desleixado, desorganizado, preguiçoso, indisciplinado, você deixar todo esse background de lado, para trás mesmo, e focar do presente para frente, que você é uma pessoa que pode sim desenvolver capacidades, inclusive cognitivas, capacidades de organização, capacidade de desenvolver seu foco, sua memorização, capacidade de desenvolver o seu controle emocional. E são essas 4 habilidades que vão de fato te levar à aprovação e que eu vi que fizeram a diferença na minha vida e em outras pessoas que eu conheci, onde eu trabalho atualmente, que passaram no concurso também, e foram pessoas que não são pessoas fora da curva, extraordinárias, super inteligentes, são pessoas normais que simplesmente acreditaram e não desistiram nesse processo, que é um processo que te demanda o desenvolvimento dessas 4 habilidades. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, curta, comente aqui para eu saber, e eu vou deixar mais esses 2 vídeos aqui que eu falo sobre a minha trajetória de concurso público e quais foram as estratégias que eu adotei para as minhas 2 aprovações. Tchau, tchau!